Quero que você leia como você nunca leu esse texto antes, está com muita calma, muita tranquilidade. Diz assim, capítulo 21, versículo 15. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Versículo de número 16. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pai, nós estamos diante da tua santa e poderosa presença, Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te pedir com toda a humildade do nosso coração: vem nesse lugar, fala conosco. Nós estamos aqui como uma só igreja. Nós estamos aqui, meu Deus, em vigília. Nós estamos aqui atentos. Nós estamos orando também pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui, mas nós também estamos vigiando por eles. Nós queremos que todos sejam salvos. Nós queremos que essa igreja cresça. Então fala conosco no mais profundo do nosso ser. É o que nós pedimos essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê uma salva de palmas bem bonita para o Senhor, para glorificar o nome dele. Bem, irmãos, esse texto, eu já li esse texto algumas vezes, né? Ele é um texto que é muito lido. Mas na versão King James, ela traz uma conotação mais profunda. No versículo 15, Jesus usa a palavra aí: cuida dos meus cordeiros. Nas outras traduções, geralmente, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Agora na King James ele fala: cuida dos meus cordeiros. Então, quando ele fala de cuidar, o que ele está falando para nós? Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com meus irmãos. Cuidar fala de termos interesse por alguma coisa. Quando ele fala de cuidar, ele está dizendo assim: ó, você deve ter interesse pelaquilo que eu estou te dando. Você precisa ter um interesse pelaquilo que eu vou colocar para a sua mão. E diz mais: o intuito de Jesus aqui era gerar em Pedro um interesse por aquilo que pertencia a Cristo e não pertencia a Pedro. As ovelhas não eram de Pedro. Ele disse: cuida das minhas ovelhas. Então você cuidar do que não pertence a você não é uma coisa muito boa, porque geralmente nós queremos ou temos interesse por aquilo que nos pertence. Quando coloca algo que não é seu na sua mão, geralmente você não cuida. Geralmente você não tem o mesmo zelo como se fosse seu. E isso está errado. Então ele percebeu isso no coração de Pedro, Viviane. Ele estava dizendo: olha, Nova, tu precisa ter interesse por aquilo que eu estou colocando na tua mão. E o cuidar fala de ter interesse. Muito bem, então às vezes nós dizemos que amamos alguém ou alguma coisa, mas nosso interesse passa longe das nossas palavras. Eu amo você, mas eu não tenho interesse por aquilo que te pertence. Eu amo você, mas eu não tenho interesse de cuidar da tua vida. Eu amo você, mas eu não tenho interesse de te visitar. Eu amo você, mas eu não tenho interesse de saber nada sobre você. Então será se isso realmente é o amor genuíno? É isso que ele estava falando para Pedro. Pedro, tu fala, mas tu não demonstra interesse. É preciso que haja demonstração do interesse por aquilo que não nos pertence. Nós não somos os donos das ovelhas. Essas ovelhas, elas têm um pastor, mas ele entregou nas nossas mãos. E ele está dizendo: agora, pastora, a senhora tem que ter interesse.
A senhora tem que gastar tempo com esse material. Isso não é seu, mas é meu. Eu estou dando para você a oportunidade de você cuidar. Não te pertence, pertence a mim. Mas eu confio em você como mordomo. Você deve ter interesse por aquilo que é colocado nas suas mãos. Então ele diz aqui, então ele disse a Pedro: se tu me amas, mostra mais interesse por aquilo que me pertence. Qual o interesse que temos por aquilo que pertence a Cristo? Qual o interesse que você tem, Vanessa? Qual o interesse que eu tenho por aquilo que pertence a Cristo? Achei interessante isso aqui. Temos facilidade de nos interessar por aquilo que é nosso. Por exemplo, pelo meu terreno. Eu tenho interesse. Se eu puder estar lá todo dia, eu vou estar lá todo dia, que é meu terreno. Mas se for o terreno do Adriano, que ele mandar eu cuidar, eu não estou nem aí para o terreno do Adriano. Interessante, isso está escondido dentro desse texto, irmão. Aí a Bíblia King James, ela traz para nós, e a gente está aqui se deliciando com essa mensagem. Por exemplo, pela nossa casa, eu tenho interesse só pela minha casa, eu não quero saber de nada de ninguém. E isso é um problema. Eu tenho interesse pela minha família, a família dos outros eu não estou nem aí. Isso não é bom, porque se você recebeu algo de Cristo, você precisa também ter interesse por aquilo. Enfim, por tudo que pertence a nós. Pedro era alguém assim. Ele só tinha interesse por aquilo que pertencia a ele, a rede dele, o barco dele, as coisas dele. Mas ele falava que amava Jesus. Só que Jesus percebeu que ele não tinha interesse por aquilo que ele dizia tanto amar. Tem uma pergunta aqui interessante. Você tem interesse por aquilo que pertence a Cristo, que foi dado a você? Você tem interesse por isso? Aquilo que ele colocou na sua mão não é seu, é dele. Mas você tem interesse, você tem aquela preocupação de acordar de manhã. Não, isso aqui eu tenho que cuidar. Essas pessoas, elas não são meus filhos, elas não são minhas, mas elas são do Senhor. Eu preciso cuidar dessas pessoas. Eu preciso me preocupar com essas pessoas. Eu preciso ter tempo para essas pessoas. Até onde vai o interesse de vocês? Aqui é uma vigília. Ninguém está ganhando nada para estar aqui. Qual o nosso interesse aqui? Por que nós estamos aqui, irmãos? Nós deixamos nossos maridos, nós deixamos nossos filhos, nós deixamos nossas casas, porque nós temos interesse naquilo que pertence a Cristo. Entendeu, minha filha? Nós estamos orando aqui pelo encontro onde vai pessoas que muitas das vezes, Israel, não é nem nossos parentes. Mas nós temos interesse que essas pessoas se transformem, que essas pessoas sejam libertas, que essas pessoas sejam curadas. Nós vamos orar por elas aqui, tem vários propósitos na mão do Adriano aí. Nós vamos orar por essas pessoas. Isso é demonstrar interesse. Então essa vigília não tem outro propósito a não ser nós orarmos por aquilo que não nos pertence, não é nosso. Mas nós vamos orar por isso. Mas nós vamos clamar por essas vidas. Mas nós vamos trabalhar para que aquelas pessoas estejam lá. Que no dia 28 nós tenhamos, uma hora dessa, estejamos lá dentro do encontro já. Ela esteja naquele lugar cheio do Espírito Santo. E você vai dizer assim: valeu a pena. Eu tenho interesse pelaquilo que não me pertence. Interessante, né, essa palavra, irmãos? Então, primeira coisa, devemos ter interesse. Versículo 16, acompanhei. Ele falou: pastoreia as minhas ovelhas. Agora Cristo faz uma pergunta a Pedro a respeito do guiar, dirigir, governar e guardar suas ovelhas. Agora, ele pede para Pedro servir de guia. Ele pede para Pedro servir de exemplo, para que ele pudesse ser imitado pelo rebanho. Irmãos, quando Deus chamou você, Ele chamou você para ser modelo. Quando Ele chamou você para ser exemplo. Você precisa ser exemplo. Quando Ele nos chama para ser modelo. Quando Ele chamou Pedro, que queria que Pedro tivesse interesse, era para que Pedro fosse modelo. Quando Deus nos chama, Ele nos chamou para sermos modelo. Mas que tipo de modelo, pastor? Modelo de cristãos, modelo de líderes, modelo de supervisores, modelo de líder de célula. Eles têm que olhar para alguém. As ovelhas, elas precisam ter alguém para elas poderem olhar. Ele estava dizendo para Pedro que Pedro iria exercer governo sobre as suas ovelhas, no sentido de guardá-las, né, até a sua volta. Pedro ia governar aquelas ovelhas até a volta de Cristo. Quando Cristo voltasse, Pedro vai entregar as ovelhas para ele. Esse é o nosso trabalho. Eu não vou ficar com vocês, meus amados irmãos.
Vocês não nos pertencem. Quem está entendendo, diga amém. Vocês pertencem a um pastor, sumo pastor. E ele disse que ele é o pastor verdadeiro. E nós estamos aqui trabalhando para guardar você, para entregar para ele. Ele é o dono. Vocês não nos pertencem. Vocês pertencem a um grande pastor. Um pastor maravilhoso. Eu não sei ser pastor. Eu me esforço, mas eu sei que eu não sei ser pastor. Eu tenho pedido dele a misericórdia. Me ajuda a ser um pastor. Me ajuda a ser um marido. Me ajuda a ser um bom filho. Porque ele sabe como ser pastor. Porque ele é o sumo pastor. Ele é o pastor mais poderoso que existe. Ele sabe como pastorear. Ele sabe como cuidar. Ele sabe como trazer de volta a ovelha. Amém, meus irmãos? Vocês são líderes. Vocês são pastores também. E diz aqui: esse trabalho é um dos trabalhos da igreja. Os líderes e discipuladores, Dona Mara, eles são chamados a ter interesse pelas coisas do seu Senhor e para servir de guia e de exemplo. Tem interesse e para servir de guia e de exemplo para suas ovelhas não se perderem. Então, para que essa jovem não se perca, ela tem que ter um exemplo. Alguém tem que estar andando no caminho certo para que ela possa ir atrás. Esse é o nosso chamado para ser exemplo. Nosso chamado não é para apontar o caminho. O nosso chamado é para mostrar o caminho. Não é para dizer, vai ali, ó. Não, vamos ali. Eu vou na sua frente. Você vai vencer esse vício. Eu vou na sua frente, vamos andando. É conduzindo. Esse é o trabalho de Pedro. Vocês são Pedro. Vocês foram chamados para fazer esse trabalho com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Mas quantas estão se perdendo por falta de pastores com P minúsculo? Por que pastor com P minúsculo, pastor Mário? Pastores sem carteirinha. Pastores sem credencial. O que faz de você um pastor não é uma credencial. O que faz de você pastor é se você tem interesse pelaquilo que Deus colocou na sua mão, e se você tem guiado aquelas pessoas. Você é um pastor. O pastor é alguém que guia. E ele guia servindo de exemplo para as suas ovelhas. Mas quantas estão se perdendo porque não tem os pastores com P minúsculo para pastorear essas ovelhas? Assim como Pedro, nós fomos chamados a pastorear as ovelhas do seu aprisco. Talvez tenha alguém esperando você, meu amigo. Eu talvez não tenho certeza que tem alguém esperando você convidar, você falar, você se interessar. Não se esconda. Venha para a luz. Se exponha pelo Evangelho. Como diz o ditado popular, dê a cara para bater. Vá com a pessoa. Mostre que você tem interesse. Mostre que você se preocupa. Às vezes, irmão, alguém me diz assim, pastor, mas como é que tu vai lá? Pastor, como é que tu ainda está perdendo tempo com essa pessoa? Sabe por que eu estou perdendo tempo, entre aspas? É porque essa pessoa não me pertence. Alguém me entregou essa pessoa para cuidar. Mesmo não me pertencendo, Dona Mara, eu preciso cuidar delas até a chegada do dono. Até a chegada do verdadeiro pastor. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O seu Raimundo, ele era dessa igreja. Ele que pintou essa igreja aqui. Eu pastoreei ele aqui na terra. Ele morreu com Cristo. Então, ele está entregue agora na mão do sumo pastor. Meu trabalho encerrou. Entendeu agora? Se ele tivesse morrido sem Cristo, eu teria um peso sobre mim. Porque Deus entregou ele na minha mão. Mas ele morreu com Cristo. Ele está agora com o pastor de verdade. O pastor que não falha. O pastor infalível, está lá. Está na mão dele agora. Né? Mas aí, minha filha, nós temos que guiar essas pessoas. Se nós formos arrebatados, ou se o Senhor Jesus vier nos buscar, ou se a pessoa morrer, ela precisa fechar os olhos aqui e entrar no aprisco celestial, onde tem um sumo pastor esperando pela sua vinda. Então ele falou para Pedro, Pedro, tu precisa aprender a guiar as ovelhas, dirigir as ovelhas, governar as ovelhas e guardar as ovelhas. Você deve ter essa preocupação com cada membro da sua célula. Nós estamos há 2 semanas do encontro.
Você tem 2 semanas para você ir atrás daquela que fugiu, daquela que não está indo mais, daquela que está desanimada. Aí você fala assim: não estou nem aí, pastor. Eu já falei, meu amado irmão, essa ovelha não é sua, mas você tem que buscar essa pessoa. Não coloque a sua cabeça no travesseiro vendo uma pessoa que estava na sua convivência, está fora, está afastada. Irmãos, quem vai atrás de ovelhas, sabe quem é? Pastor. Sabe quem que vai atrás de ovelhas? Sabe qual a primeira característica se você é um pastor? Se você vai atrás da pessoa, aí você é um pastor. O pastor, ele vai atrás da ovelha. O pastor, antes de ir atrás das ovelhas, ele guarda as 99 bem guardadas, vê como é que elas estão, está tudo bem, para ele poder sair. Ele não sai de qualquer maneira. Então, veja como é que está as pessoas que estavam com você. Se elas não estão vindo, organize quem está com você e vá atrás dessa pessoa. Ele disse para Pedro: Pedro, uma pessoa só vai atrás de algo que foi perdido se tiver interesse. E diz que quando ele encontra a ovelha, ele coloca no ombro e traz aquela ovelha de novo para o rebanho. Esse é um trabalho do pastor. Se você não tem esse coração, se você não tem esse interesse, hoje nessa vigília nós vamos orar vários momentos de oração aqui. Você vai orar também, você vai dizer: Senhor, me dá um coração de pastor. Eu quero ter esse coração. O coração de pastor não tem vergonha de ir na casa da pessoa. O coração de pastor, não há espaço para o orgulho. Quem está entendendo, diga amém. O coração de Pedro não poderia ter espaço para o orgulho. Ele tinha que ir lá. Ele tinha que ir lá e encarar aquilo ali. Ele tinha que ir lá e resolver aquilo ali. Então ele disse: poxa, ele tinha negado Jesus. Jesus está trabalhando no coraçãozinho dele lá, trabalhando com Pedro. Então Deus está dizendo para você: você precisa ter um coração pastoral. Um coração que resgata, um coração que vai atrás, um coração que busca. Esse é o nosso chamado. A nossa vigília aqui é para nos transformar em pastores de verdade. Em pastor, um exército de pastor, meu amigo, faz a diferença. Onde tem um exército de pastores, as ovelhas não ficam sem direção. As ovelhas não se perdem, Paulo. Elas têm para onde olhar, elas têm para onde caminhar. E a terceira coisa que ele falou para Pedro, está no versículo 17 da sua Bíblia aí. Ele disse assim: apacenta as minhas ovelhas. E apacentar agora, igreja, ele fala de levar a ovelha para o pasto. O que é apacentar? É pegar a ovelha aqui e conduzir a ovelha até o pasto. Então, o apacentar é caminhar lado a lado com a ovelha. Um discipulador de verdade, ele vai caminhar com você nas dificuldades. Ele vai caminhar com você, vai enfrentar as lutas do dia a dia. Diz aqui: apacentar fala de levar a ovelha ao pasto, vigiar atentamente, causar deleite na ovelha. Isso é apacentar. Quando a ovelha se sente deleitada naquele pastor, meu Deus, ela fala assim, às vezes não fala para o pastor, né? Não fala para você, mas fala para outra ovelha: eu me deleito na vida do meu pastor, porque no momento de dificuldade ele sempre me faz deleitar, me levanta, né? Me dá ânimo. Esse é um trabalho do pastor: dar alimento, nutrir, fornecer sustento. Agora o detalhe de apacentar: levar a paz. Esse é um trabalho de apacentar. Agora, Cristo fala para Pedro que suas ovelhas deveriam ser apacentadas para que pudesse chegar até os pastos verdejantes e águas tranquilas. Irmãos, uma ovelha não pode estar no meio de um turbilhão. Qualquer coisa a ovelha pula fora. Você sabia disso, não? Uma palavra que você fala, uma coisa que você diz, aí a ovelha já fica ali, ela já... Engraçado, a ovelha tem tendência de ir para precipício, né? Qualquer coisa que acontece com ela, em vez dela correr, ela corre para o precipício. Não é isso? Para o buraco. Então você tem que ter uma habilidade muito tremenda. Ele está dizendo para Pedro: Pedro, eu quero te dar a habilidade de apacentar. Quando as minhas ovelhas tentarem, você vai ter o discernimento de saber que elas não estão bem e você precisa ir até elas. E diz aqui: o trabalho
de apacentar é a parte onde o pastor daquela ovelha a conduzirá na paz, não de maneira turbulenta, preste atenção, e cheia de confusões, mas na paz. Nosso trabalho como pastores de ovelhas é guiá-las na paz, ainda que pelo vale da sombra da morte, devemos providenciar a paz para essa ovelha por meio do poder do Espírito Santo. Você está conduzindo alguém no meio de um turbilhão, mas conduz essa pessoa em caminho de paz. Esse é o trabalho que a igreja tem que fazer, que você como líder tem que fazer, que nós temos que fazer. O que as pessoas precisam hoje é de paz, irmão. O mundo está totalmente virado de cabeça para baixo. Crianças agora são vilipendiadas, né? Esse caso que passou na televisão esses dias aí é uma coisa horrível, né? Eu tenho 46 anos. Irmão, nunca vi isso. Eu tenho 46 anos de idade. Eu nunca vi um caso desse na minha vida. Nunca vi. É a primeira vez. Já vi coisas horríveis. Mas disso aí eu nunca tinha visto. Então, como um pastor, ele faz falta numa casa. Preste atenção. Como um marido faz falta dentro de uma casa. Falando de um pastor de verdade. Porque o homem dentro da casa, ele é o pastor. Ele vai conduzir a sua mulher. Porque se tivesse um pastor naquela casa ali, isso não acontecia não, amigo. Se tivesse um pastor dentro daquela casa, onde fizeram aquilo com aquela criança, aquilo não aconteceria. Eu lhe garanto. Tivesse um homem para pastorear aquela criança não estaria daquele jeito. Mas sabe o que é aquilo ali? É a ausência paternal. Onde estão os pais? Onde estão os pais, meu amado irmão? Cadê os homens? Onde estão os homens? A ausência dos homens tem gerado turbulência no meio da sociedade. Homens que não estão assumindo o seu papel pastoral. Não se preocupem com as suas famílias. Então as mulheres, na ânsia de ter um pastoreio, acabam tentando produzir isso, se unindo a outra mulher para produzir um pastoreado. Mas não consegue, porque o homem ele é insubstituível. Ninguém pode substituir um pai. Um pai nunca vai poder ser substituído. Grave o que eu estou falando para você. Um pai nunca vai poder ser substituído. Então, quando você estiver guiando as suas ovelhas, guie essas ovelhas como um pai. Que elas olhem para você como um pai. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho um pai. Que eu vou com ele. Eu estou passando por a situação, mas eu tenho um pai. Ele vai pegar na minha mão. Guie essas pessoas como um pai guia seus filhos. Esse é o trabalho de apacentar de um pastor. O pastor, ele é um pai. Como assim, pastor? É aquele que corrige, é aquele que dá direção, é aquele que ama, é aquele que chama atenção, é aquele que disciplina. Esse é um pai. Esse é o trabalho pastoral. Mas aqui está dizendo, tudo isso feito na paz. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo aí? Está dando para entender? Então abra sua Bíblia agora no Salmo 23, rapidamente. Só para você me acompanhar aqui. Eu não vou ler esse salmo. Eu tenho esse salmo na minha cabeça guardado há muitos anos, né? Eu tenho ele todo no meu coração guardado. Mas eu quero que você abra aí para você prestar atenção e marque na sua Bíblia, que ele fala assim, ó: deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. E guia-me mansamente as águas tranquilas. E refrigera a minha alma. Ô, meu irmão. Só um pastor faz isso aqui. Vou ler de novo. Deitar-me faz. Irmão, por que está escrito deitar-me faz? Ele está falando de não estar. A pessoa está num ambiente desarmada. Eu pastoreio várias pessoas. Tem pessoas que a gente pastoreia, ela está armada todo tempo. Mas tem pessoas que elas se desarmam.
E elas se deitam e se deleitam no pastoreado. Olha aqui, ó. Deitar-me faz em verdes pastos. Somente um pastor genuíno pode conduzir uma ovelha a verdes pastos. Uma ovelha precisa se alimentar de um alimento saudável. Não podemos alimentar as ovelhas de Jesus com qualquer alimento. Anote isso aí, amigo. Não podemos alimentar as ovelhas de Jesus com qualquer alimento. É preciso que seja uma alimentação saudável e sustentadora, que gere sustento. A palavra que eu dou para você no domingo aqui é para sustentar você a semana toda. Então a gente não pode trazer qualquer palavra para cá, uma palavra mirrada, uma palavra não. A palavra que vem aqui de domingo, que ela vem uma vez na semana, é para dar sustento para você a semana toda. Para você comer aquilo e se deleitar naquela mensagem. E aí você vai para a sua cela, você come mais e você fala. E no discipulado, às vezes, eu uso a própria mensagem de domingo, porque aquilo é um alimento que nós estamos dando para dar o sustento para as ovelhas. Então a mensagem de domingo, ela é uma mensagem pastoral, para alimentar o rebanho de Deus. Amém, meus irmãos? Também precisamos guiar as ovelhas de forma mansa. Repita comigo, digo, também precisamos guiar as ovelhas de forma mansa. Vamos lá. Não é chegando de forma arrogante que vamos conseguir conduzi-las às águas tranquilas. Eu fiquei pensando, que o meu cachorro aqui que eu tenho, ele é terrível, irmão. Né, pastor? Para pegar ele, eu quero levar ele para as águas tranquilas, mas ele é difícil, ele é um cachorro. Então é uma luta, Paulo, para pegar. Mas eu não posso tratar uma ovelha como eu trato um cachorro. Quem está entendendo, diga amém. Eu não posso pegar a ovelha como eu pego o cachorro, entendeu, Vini? Vou ter uma maneira de pegar ela. Eu não posso, dona Mara, do jeito que eu pego o meu cachorro, pegar uma ovelha. Não. Como é que eu vou pegar a ovelha? Eu tenho que ter uma maneira mansa de conduzir essa ovelha. Diz aqui, não é chegando de forma arrogante. Às vezes eu tenho que chegar de forma arrogante com ele. Pego ele de uma vez, é o jeito, senão não consegue nem amarrar. Mas eu não posso usar, pastor, essa metodologia com a ovelha. Por quê, pastor? Porque a ovelha não suporta isso. Vamos lá. Não vamos conseguir conduzi-la às águas tranquilas. Até para corrigir, precisamos ser mansos e sábios, pois essas ovelhas não nos pertencem. Aquele cachorro é meu. Eu brigo com ele, mas com vocês não. Vocês são ovelhas de um pastor. Então eu tenho que ter uma maneira de guiar vocês. Até na hora de chamar a sua atenção. Às vezes tem que ter toda uma maneira para chamar a sua atenção. Mas eu tenho que fazer isso. Mas aqui diz o texto, tem que ser de maneira mansa. Por que manso? Para não te espantar. Quem está entendendo, diga amém. Elas têm um sumo pastor, somos apenas seus auxiliadores. As ovelhas precisam ter suas almas refrigeradas, para que não tenham medo da morte. Esse trabalho é feito por um pastor. Então, irmãos, eu achei muito interessante o que Daniel falou para mim. Eu fui, terça-feira que eu fui lá, não foi? Terça-feira ou foi quarta? Quarta, né? Fui no Monte Oreb. Aí, andando com o Daniel. Daniel falou, pastor, vamos lá visitar a Adria, né? Nós fomos lá. Aí entramos. Quando nós terminamos de sair de lá, eles tinham aceitado Jesus de uma maneira maravilhosa lá. O Espírito Santo trabalhou. E aí o Daniel falou para mim, pastor, aquilo que o senhor fez ali, o senhor me deu uma aula. O senhor me deu uma aula de como conseguir trazer uma ovelha de volta. Ele viu a maneira como eu trabalhei para trazer aquele pessoal. Toda uma estratégia mansa para conduzir aquela ovelha a pastos verdejantes e águas tranquilas. Hoje, eu falei muito com ela ontem, e eu estou assim muito feliz de ver que ela se sentiu super bem. Ela se sentiu tão bem que ela falou assim, pastor, mande mensagem para essa moça aqui, ó. Fale para ela tudo que o senhor fala para mim. Ela precisa ouvir isso. Ela vai se sentir muito feliz, ela vai se sentir muito importante.
Vocês estão entendendo, irmão, o trabalho? Esse é o trabalho que nós temos como igreja. Esse é o trabalho, Daniel, que tu precisa fazer lá. Foi para isso que Deus nos chamou, para guiar essas ovelhas para pastos verdejantes, águas tranquilas, para quando ela beber dessas águas, Adriano, a alma dela, Viviane, ser refrigerada. A água é a palavra. Aí a pessoa, poxa, tirei toda aquela angústia no meu coração. Essa palavra que você me deu tirou a angústia. Eu estava muito angustiado. Então esse é o trabalho pastoral. Refrigerar a alma da ovelha. E eu quero encerrar perguntando para você aqui: que tipo de pastor você é? Como é que você é como pastor? Qual é o seu conceito pastoral? Como é que você age como pastor? Como é que você trabalha como pastor? Como é que você conduz as suas ovelhas? Que estão na sua mão. Você está cuidando daquelas pessoas. Como é que você é como pastor? Eu vou ler aqui para você agora como Jesus é como pastor. Primeiro eu perguntei como você é como pastor. Agora eu vou ler como Jesus é. Você está aí com o livro de Salmos aberto, né? Vamos lá. Salmos 23. Vou ler para você como Jesus é. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Preste atenção agora. Em verdes pastos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, acompanha a sua Bíblia, da sombra da morte, não temerei mal algum. Preste atenção. Pois tu estás comigo. E como é que Jesus está com ele? Ele está com ele com a vara, a tua vara, olha a correção. Ele está com a vara. A tua vara e o teu cajado me protegem. A correção, ela gera proteção. O cajado, ele gera salvação. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aí ele fala assim, ó: o bom pastor prepara uma mesa na presença dos inimigos. Quem são nossos inimigos, irmão? Nosso inimigo número 1 é o diabo. E como é que essa mesa, pastor, que um pastor prepara? É quando o pastor resgata você, coloca você entre os filhos de Deus, nessa mesa de banquete aqui, e o teu inimigo de longe fica só te olhando e não pode cear na mesa que você está ceando. Prepara uma mesa ou um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo. Ele derrama o Espírito Santo sobre você, fazendo transbordar o meu cálice. Versículo 6. A fidelidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Irmãos, por que a felicidade e a misericórdia acompanharão uma ovelha dessa? Porque essa felicidade e essa misericórdia está no pastor dela, que está conduzindo essa ovelha. Entendeu, minha filha? O pastor, ele transmite a felicidade e a misericórdia. Olhe para as pessoas que Deus colocou na sua mão com misericórdia. Tenha misericórdia delas. Eu estava ligando para uma ovelha hoje que está meio distante. Até me passei por outra pessoa. Ela achou que eu era outra pessoa. Depois ela ficou aperreada. E eu mandei mensagem para ela, né? Depois ela mandou mensagem, ela já chorou. Eu disse para ela: domingo eu quero você na igreja. Vá para a sua igreja. Vá voltar para o seu pasto. Não, mas mas eu não consigo. Consegue. Você consegue. Você tem pastores, tem pessoas que amam você naquele lugar. Tem pessoas que pagaram preço por você naquele lugar. Tem pessoas que choram por você naquele lugar. Vá para a sua casa, volte para o seu lar. E diz aqui: e habitarei
na casa do Senhor